que a pandemia da Covid-19 não seria um fenômeno passageiro. Infelizmente, essas projeções estavam corretas. A pandemia veio para ficar. Estamos todos, em todos os continentes, ainda longe de superar este desafio sanitário. A nível global, registraram-se mais de 125 milhões de casos e o número de mortos aproxima-se dos 3 milhões de óbitos. A Europa, a América e a Ásia registraram uma nova aceleração da transição do vírus, indicando o início da terceira vaga da pandemia nestes continentes. Este aumento tem sido, em parte, atribuído à disseminação global de novas variantes do vírus mais transmissíveis. No continente africano, alguns países enfrentam atualmente uma terceira vaga da pandemia. Na região da África Austral, detém aproximadamente metade de todos os casos existentes do continente africano. A maioria dos casos da África Austral, isso é 81%, continuam a ser registrados na República da África do Sul. Em Moçambique, decorrente da implementação das medidas restritivas a partir de 8 de janeiro de 2021, temos observado uma redução do número de casos, internamentos e óbitos. Esta redução tem sido progressiva, mas acontece a um ritmo lento. Queremos reconhecer que os ganhos alcançados até o momento resultam do esforço e sacrifício coletivo dos moçambicanos. Enquanto que na área metropolitana do Grande Maputo observamos a diminuição da transmissão, notamos com preocupação o aumento da transmissão em outras províncias do país. No nosso país, a última vaga da epidemia teve o seu início em janeiro de 2021. Queremos chamar a atenção para o fato desta vaga, apesar de se encontrar em regressão, estar ainda em curso. A segunda vaga foi mais intensa do que a primeira, com um registro de 5 vezes mais casos, 6 vezes mais internamentos e 7 vezes óbito. Em parte, esta segunda vaga ficou-se a dever à introdução no país de uma nova variante genética do vírus com maior capacidade de transmissão. Apesar da redução do número de casos, internamentos e óbitos durante meses de fevereiro e março, a situação epidemiológica atual é mais grave do que aquela registrada antes do início da segunda vaga. Atualmente, o número de casos ativos de Covid-19 é 10 vezes superior ao observado na última semana de dezembro, o número de internados é 17% superior e o número de óbitos é 2 vezes maior que o registrado no final de dezembro. A tomada de medidas para o confinamento e o desconfinamento não é de forma arbitrária pelo governo moçambicano. Essas medidas são sempre fundamentadas em critérios científicos. Para efeitos de monitoria da pandemia da Covid-19, o nosso país definiu 4 indicadores, nomeadamente: proporção de camas ocupadas nos cuidados intensivos, taxa de positividade das amostras testadas, número de dias teste disponíveis e número de dias de equipamento de proteção individual disponíveis. Neste momento,
3 destes 4 indicadores encontram-se no nível de alerta. Em vários países, a tentativa de abertura antes do controle efetivo da segunda vaga precipitou o início precoce da terceira vaga, ainda mais intensa do que a segunda. Para aliviar o peso das restrições, acabou-se por ter de se adotar medidas ainda mais graves e por um período mais prolongado. Moçambicanas e moçambicanos, a educação é um dos principais pilares do desenvolvimento das sociedades. A interrupção prolongada das aulas impacta de forma negativa nas crianças, adolescentes e jovens, comprometendo o desenvolvimento do capital humano do país. Foi neste contexto que reiniciamos as aulas em todos os subsistemas do ensino, no dia 22 de março do ano corrente. As evidências científicas demonstram que as crianças e adolescentes têm menor risco de adquirir infecção pelo novo coronavírus. Esses jovens possuem menor risco de transmitir o vírus e apresentam sintomas mais leves da doença. Mas ainda no período anterior à reabertura das escolas em Moçambique, a percentagem de estudantes, docentes e corpo técnico-administrativo infectados pela Covid-19 esteve abaixo de 5%. No sentido de manter estes ganhos, existe a necessidade premente de monitorar o impacto epidemiológico da reabertura das aulas. É verdade que a monitoria da evolução da pandemia é um ato contínuo. Neste caso, porém, é vital que, nas próximas semanas, avaliemos o impacto da reabertura das escolas para podermos decidir sobre os próximos passos e medidas a tomar. Apelamos ainda à atenção redobrada dos familiares, encarregados de educação, gestores escolares, comunidade de alunos, trabalhadores, funcionários e agentes para que sejam vigilantes e rigorosos na implementação das medidas de proteção. No período que antecede a Páscoa, entraram no país milhares de concidadãos moçambicanos e sul-africanos vindo da República da África do Sul. Este movimento migratório poderá resultar na importação de casos da Covid-19 e consequente alastramento de cadeias de transmissão de uma variante do novo coronavírus mais infecciosa. Os efeitos deste alastramento de transmissão deverão manifestar-se nas próximas semanas, não hoje nem ontem. A vacinação é uma medida complementar que a prevenção e controle da Covid-19. Esta imunização tem como objetivos prevenir a ocorrência de casos graves e, como consequência, diminuir o número de internamentos e óbitos. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 define os profissionais de saúde como o primeiro grupo prioritário. Neste contexto, a imunização deste grupo iniciou no dia 8 de março e decorrerá meados do mês de abril. Deste modo, os profissionais de saúde só estarão protegidos contra as formas graves da Covid daqui a 4 semanas. Compatriotas, apesar da redução gradual do número de casos, internamentos e óbitos, o país continua com um quadro epidemiológico com risco significativo da reaceleração da epidemia, havendo, portanto, necessidade de consolidar os ganhos resultantes das medidas em curso, necessidade de assegurar a abertura da economia num ambiente epidemiológico favorável, necessidade de monitorar o impacto do reinício das aulas, necessidade de monitorar o impacto do movimento migratório por ocasião da Páscoa. Eu vou me referir desses últimos dois. Portanto, as aulas, sim, retomamos, mas ainda não estamos seguros, porque ainda
não passou o tempo para nós podermos avaliar. O mesmo o movimento migratório no período da Páscoa. Necessidade de implementação das medidas de prevenção mais rigorosas e restritivas decorrentes da circulação da nova variante. Necessidade de garantir a proteção dos profissionais de saúde contra formas graves da Covid-19 através de vacinação. Também vos explico, sim, iniciamos com o processo de vacinação, mas, como muito bem disse, os efeitos não são imediatos. Portanto, esta classe precisa de ser protegida. Necessidade de atrasar e aliviar os impactos de uma terceira onda que se tem apresentado de forma mais grave em vários países. Considerando os fatores supracitados e para evitar que se repita a situação dramática que vivemos nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, decidimos manter todas as medidas de contenção da propagação da Covid-19 atualmente em vigor por mais 21 dias, com início às 0 horas do dia 6 de abril, portanto amanhã. Decidimos ajustar o horário de recolher obrigatório na região metropolitana do Grande Maputo, das 22 horas às 4 horas. Portanto, muda, em vez de 21, 22 horas, às 4 horas, para facilitar que os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais de restauração, bem como estudantes do ensino pós-laboral, ensino superior, possam ter acesso aos serviços de transporte público de passageiros e efetuar as respectivas ligações para chegar às suas casas. Face ao aumento da taxa de positividade nas últimas semanas ao nível das províncias, eu destaco aqui algumas províncias que os indicadores nos bastante preocupam, que é Gaza, Sofala, Manica, Tete, Cabo Delgado e Niassa. O recolher obrigatório atualmente em vigor na área metropolitana do Grande Maputo é estendido para todas as cidades capitais provinciais e vigorará no mesmo horário, isto é, entre as 22 horas e as 4 horas, durante os próximos 21 dias. O decreto do Conselho de Ministros, que sustenta esta comunicação, irá aclarar os aspectos relacionados com os horários dos diferentes serviços e prática de desportos individuais e sobre eventos sociais. Moçambicanas e moçambicanos, os investimentos que fizemos nos últimos meses estão lentamente a produzir os efeitos que pretendemos. Temos consciência dos sacrifícios que são pedidos a todos nós. A única solução é persistir sem desalento, persistir sem dar tréguas à pandemia. Não podemos permitir que se coloque em risco todo o trabalho e esforço até agora empreendidos. Dissemos logo do início que esta batalha se faz com avanços e recuos. Em nenhum país do mundo este caminho se fez em linha reta. Todos os passos que damos como governo sustentam-se em fundamentos que nos são trazidos pela ciência. Continuaremos a exigir de todos o cumprimento rigoroso das medidas, mas não queremos nunca pedir aos moçambicanos mais do que aquilo que é necessário. Por esta razão, iremos durante estes 21 dias avaliar a situação da Covid-19 no nosso país. Essa avaliação será feita a nível nacional, mas também para cada uma das diferentes regiões geográficas e administrativas. Temos esperança de que na nossa próxima comunicação poderemos anunciar o alívio de muitas restrições agora em vigor. Não se trata de uma promessa que fazemos como governo, afinal, no caso da pandemia, somos todos parte do mesmo governo. Em matéria de pandemia, somos todos igualmente responsáveis. Por isso, caros compatriotas, o que viermos a anunciar daqui a 21 dias
será aquilo que iremos construir juntos, num compromisso conjunto. Quanto mais respeitarmos as regras, mais seguramente poderemos regressar a um convívio social mais aberto e a uma economia sem peso destas restrições. Quanto mais afastarmos a ameaça desta doença, mais poderemos dedicar inteiramente a nossa marcha pela paz, a nossa luta pela vida e a construção de um futuro melhor para todos os moçambicanos. Muito obrigado pela atenção que nos foi prestada. Muito obrigado, Excelência, Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra que anuncio o fim da comunicação à nação e a retirada deste recinto de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República. A todos, muito obrigado pela atenção dispensada e votos de uma excelente noite. Pois muito bem, o Presidente da República pronunciou-se à nação. Vimos as medidas restritivas e estas permanecem, inclusive o recolher obrigatório que muitos de nós acreditávamos que fosse-se recuar nesta medida, não é, que foi tomada pelo Presidente da República. Para fazermos uma pequena análise em torno do pronunciamento do Presidente da República, conto comigo em estúdio com o Gil Aníbal, ele que é académico. Desde já, Gil, boa noite. Bem-vindo, neste caso, a este espaço plantão que daqui a mais alguns instantes vamos entrar para o jornal principal. Que leitura faz do pronunciamento do Presidente da República, tendo em conta este recolher obrigatório que acaba estendendo-se, não é, para as províncias capitais? Muito boa noite e obrigado pelo convite e obrigado à TV Sucesso pelo trabalho excelente que tem feito na cobertura, digamos assim, live no sentido um tempo real, que faz as suas notícias. Realmente, o comunicado da Sua Excelência Presidente da República introduz, digamos assim, duas medidas, passa a redundância, são novas. Uma delas tem a ver com a extensão do horário de recolher obrigatório, que passa das 21 para 22 horas e mantém-se a hora, digamos assim, de fecho, que são 4 horas de madrugada. E outro dado muito importante que foi introduzido, é muito importante referenciar isso, é a extensão deste recolher obrigatório que abrange, digamos assim, as principais capitais provinciais. Eu digo que é importante porque... Se quase o país inteiro vai ter que cumprir com este recolher obrigatório. Com este recolher obrigatório, mas também aqui, digamos assim, lança-se um desafio para as forças de defesa e segurança, principalmente as da província e algumas capitais fora da cidade de Maputo. Digo isso porque, se for lembrado, nós tivemos grandes problemas no primeiro momento em que foi introduzido o recolher obrigatório na cidade capital de Maputo, porque os nossos agentes da polícia não tinham sido preparados e a sociedade também não estava preparada para este tipo de situações. Portanto, lança-se aqui também um desafio repetitivo nas outras capitais provinciais como Beira, Nampula, Tete, Manica, Pemba, Niassa, que é Lixinga, por aí em diante. E que consequências é que pode trazer este recolher obrigatório extensivo? As consequências neste momento eu posso não estar a avançar, porque primeiro, mesmo na capital provincial de Maputo, ou cidade de Maputo, não foram efetuados estudos do impacto real do recolher obrigatório dos dois decretos que introduzem esta medida. Muitos analistas já debateram este assunto e o que ficou é que esta medida, pela constitucionalidade, é um desafio em termos de enquadramento jurídico. E
Está a querer admitir que é de facto uma medida inconstitucional, já que muitos entendidos na matéria defendem que a medida do recolher obrigatório tomada pelo Presidente da República é inconstitucional. São tratamentos jurídicos. Eu não queria entrar nesses detalhes porque não sou jurista, mas pelo impacto que a natureza do recolher obrigatório tem a ver na capital, eu analiso este ponto como sendo uma medida política e necessária. Às vezes as medidas políticas necessárias não têm havido, digamos assim, muito a ver com aquilo que é o juridicamente correto, não é? Porque isso exige mais revisões, mais fóruns em que tem que se discutir isso. Mas é um assunto em que a política acha que é o politicamente correto e a medida ela é efetivada. Porque, como faz referência, é que, se for lembrado, o recolher obrigatório está a surtir efeito, apesar de não existir um estudo oficial, mas está a surtir efeito na cidade de Maputo, ou seja, no Grande Maputo, uma vez que os casos da Covid-19 estão sendo, digamos assim, controlados. Então, esta, na nossa opinião, como académicos, pensamos que, por um lado, tem a ver com a introdução desta medida obrigatória, que é o recolher obrigatório, política, mas funcional. Então, o que interessa na governação é uma medida que funcione para a sociedade. Será que os testes da Covid-19, os casos da Covid-19 estão a diminuir ou as pessoas, de certa forma, pararam de fazer a testagem? A testagem continua, o Instituto Nacional de Saúde continua a fazer testagem. Nós sabemos disso, que continua fazendo. Ou seja, há uma semana que não se reporta, por exemplo, o número de óbitos. É um dado muito importante. Há uma semana que não se reporta níveis assustadores de transmissão, ou infecção, ou reinfecção. Então, isso quer dizer que a medida de recolher obrigatório e outras de prevenção social, como a lavagem de mãos, distanciamento físico, o uso correto da máscara, etc., tem surtido efeitos. Então, é isto que se quer numa governação, lançar-se uma medida e mapear o seu impacto. E neste momento, nós, como académicos, pensamos que esta medida está surtindo o efeito desejado, mas, como dizia, é um desafio para as províncias que agora vão ter que implementar esta medida obrigatória, porque, as nossas forças de defesa e segurança aqui vão ter que, digamos assim, fiscalizar a implementação desta medida, não estão preparadas ao nível das províncias. Segundo, a população, que é o alvo da medida, ainda não estão familiarizados com o recolher obrigatório. Por um lado, sabemos nós que há cidades que não têm um sistema de transporte público eficiente como o Quelimane, então vai ser um grande desafio, olhando pelo desafio que nós temos, por exemplo, na cidade de Maputo. Acha que este acréscimo de 1 hora, não é, no recolher obrigatório, o Presidente da República, de certa forma, sentiu esta pressão social? Eu não seria... Por parte das pessoas que, de certa forma, sentem-se lesadas? Eu não diria que é uma pressão social, porque o chefe de Estado não só ele faz a audiência, tem página do Facebook, obviamente, e tem mais outras fontes, mas como disse na sua introdução, que as medidas têm sido tomadas de forma científica. Isto para nós, académicos, pensamos que a Comissão Técnico-Científica que aconselha o Presidente da República para a tomada de decisões usando a ciência, deve ter feito um trabalho de casa e constatou-se de que é necessário que se estenda o horário das 22 para mais ou menos, ou seja, das 21 para as mais 22 ou menos 22 horas. E não só isso, já vem, digamos assim, responder à inquietação que o CTA, ou a CTA, fez há dias um pronunciamento em que pedia às autoridades, digamos assim, o Presidente da República, que revesse esta situação do recolher obrigatório das 21. São setores que, de certa forma, vêm-se lesadas. Obviamente, o setor mais crítico, como fez referência a Sua Excelência o Presidente da República, é o setor de hotelaria e turismo. Então, este é um desafio para este setor. Apesar de haver esse incremento, como nós vimos, de 21 às 22, eu sou da opinião de que
ainda há desafios neste setor, porque a essas horas, obviamente, não são para a entrada da clientela nesses setores, ou seja, nesses estabelecimentos, mas sim o Presidente da República fez uma menção. É para permitir que os trabalhadores dessas instâncias hoteleiras e turísticas consigam, digamos assim, apanhar, ou seja, correr com o tempo de modo a encontrar aqui aquilo que é mecanismo de transporte público que é usado nas cidades, agora é nas cidades capitais. Mas anteriormente os decretos, os dois que agora vão estar, digamos assim, revogados por este novo que vai entrar, é que clamava-se muito de que as pessoas ou os funcionários dessas instâncias hoteleiras e turísticas não conseguiam apanhar o transporte público a tempo para cumprir o recolher obrigatório das 21 horas. Este déficit de transporte público constitui um grande desafio para o nosso país, para o nosso governo. Na cidade de Maputo, eu não diria que há muito déficit de transporte público. Há muitos carros circulando. O problema é como é que nós gerimos as rodovias. Em outros países que eu A questão está na gestão. Na gestão das rodovias. Em outros países que eu pude visitar, é que existe sempre uma faixa exclusiva que é reservada para o transporte público. Isto permite a flexibilidade, quer do setor privado, o setor privado refiro-me aos táxis, e bem como o sistema BTR, que são os bases, etc. Então, a não boa gestão das nossas rodovias faz com que os autocarros que o governo sempre tem alocado nas cidades, ou seja, no Grande Maputo, não tenham aqui um cumprimento daquilo que é a mobilidade eficiente que é exigida no sistema de transporte público. Portanto, mesmo que se acrescente carros, enquanto não se resolver aquilo que se chama gestão eficiente das rodovias, nós sempre teremos aqui problemas. Há uma gestão lei, e fiscalização. Exatamente. Há uma lei que eu gosto, impenetrabilidade. Então, não é possível dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Então, é preciso descongestionar as rodovias e nós avançarmos com uma boa gestão. Muitíssimo obrigada, Gil Aníbal, por esta análise aqui no Jornal Principal. Desde já cumprimento ao caro telespectador que só agora ligou-se a nós. Bem-vindo ao Jornal Principal e vamos agora olhar as notícias que marcam a atualidade. O movimento de mulheres líderes diz não haver motivos para a celebração do 7 de abril enquanto durar a violência em Cabo Delgado. É com dísticos e mensagens apelativas que este movimento de mulheres manifesta sua revolta face à onda de violência contra o grupo social na senda do terrorismo em Cabo Delgado. Nós não vamos celebrar o 7 de abril. Não poderíamos celebrar o 7 de abril enquanto as nossas companheiras, enquanto as nossas irmãs, enquanto as nossas mães, enquanto as nossas filhas estão neste momento de luto, enquanto estão a chorar de muitas outras mulheres que foram raptadas, que estão neste momento a ser escravizadas sexualmente, que foram decapitadas, que tiveram os seus familiares decapitados. Seria injusto, seria imoral, seria insensível da nossa parte celebrar o 7 de abril. Por isso, o que nós estamos a dizer é que nós iremos assinalar o 7 de abril com reflexões, acima de tudo, com uma chamada nacional para que nós olhemos com mais seriedade a questão de Cabo Delgado. Dentre vários motivos para a não celebração do Dia da Mulher Moçambicana está a falta de clareza em relação às ações do governo com vista a devolver a segurança e tranquilidade em Cabo Delgado. Desde que Rosa Chuqua e sua companheira foram barbaramente assassinadas nos finais de 2020, nas imediações da residência do inspetor do Cernic, em Lixinga, nunca as autoridades se dignaram em apresentar qualquer esclarecimento, relegando à sua morte as mulheres ativistas políticas e defensoras dos direitos humanos. A estas vozes juntam-se organizações da sociedade civil que fazem o apelo a uma celebração virada para uma reflexão e de respostas concretas contra o terrorismo instalado na província.
O 7 de Abril ganha um significado extremamente especial. As mulheres de todo o país não se sentem conformadas em celebrar, conforme têm celebrado, com flores, com capulanas, com todo um exercício de comemorar apenas, mas quer usar esta data para fazer um exercício de advocacia às organizações e instituições de direito, ao governo especificamente, para que a situação do conflito em Cabo Delgado, a situação das mulheres e raparigas em Cabo Delgado seja rapidamente atendida. As mulheres líderes falavam esta segunda-feira em uma conferência de imprensa sob o lema "Não temos motivos para celebrar o 7 de Abril enquanto choramos por Cabo Delgado". Forças de defesa e segurança já controlam parte considerável de Palma após os ataques terroristas. Imagens postas a circular nas redes sociais mostram a vila de Palma deserta, com diversas infraestruturas destruídas e alguns corpos abandonados nas ruas. O ataque terrorista que ocorreu no passado dia 24 de março forçou a fuga de milhares de pessoas para Pemba, a capital de Cabo Delgado. O número total de vítimas da última incursão terrorista ainda é desconhecido. Entretanto, diversas organizações internacionais encontram-se no terreno para apoiar as vítimas. Desta vez, os terroristas atacaram igualmente o local próximo aos megaprojetos de gás, comprometendo os investimentos até então efetuados. Na sequência, a Total retirou todos os seus trabalhadores de Afungi, local onde decorrem os trabalhos de prospecção de gás natural liquefeito. Economistas entendem que a paralisação das atividades da Total reduz o volume de receitas que o Estado tem por arrecadar do megaprojeto de gás em Cabo Delgado. Com os ataques à Palma francesa, a Total decidiu retirar todo o pessoal ligado ao projeto de exploração de gás na Península de Afungi, em Cabo Delgado. O facto avançam economistas que vai afetar consideravelmente na arrecadação de receitas prevista pelo Estado. Só o adiamento em si, primeiro reduz o volume de receitas que o governo vai arrecadar fruto desses investimentos. Porque nós temos que perceber que dentre várias formas que o governo encontrou para comparticipar, ou seja, para retirar ganhos desses investimentos, foi comparticipar através da AN. E a comparticipação foi por meio de uma dívida feita com garantia do Estado, que deve ser paga antes de nós quinhoarmos ou antes do país reter os ganhos advenientes desses investimentos. O que significa que, se nós adiarmos os investimentos, estamos a adiar o período de entrada do valor para a AN e, por sua vez, a dívida acumula-se. E a acumulação da dívida significa que a AN até pode terminar em 2047 sem beneficiar de nada, de tanto ter que alocar o valor a receber no pagamento da dívida. Além do Estado, a Total também poderá sair com possíveis impactos negativos. Ocorre, na verdade, numa fase ou no momento em que a Total, que é líder do projeto da Área 1, da Bacia do Rovuma, acabava de retomar as suas atividades, havia decidido retomar as suas atividades depois de um tempo significativo de pausa, de grande parte das atividades que esta empresa estava a desenvolver. Os ataques acabam trazendo esta incerteza e acaba gerando frustração no seio das empresas que podem reduzir as suas atividades, com impacto para não apenas para questões fiscais, mas também um impacto em relação à própria produtividade das pessoas. A retirada de todo o pessoal da Total na Península de Afungi, em Palma, foi anunciada há dias por diversas agências internacionais de notícias. A multinacional francesa lidera o projeto de exploração de gás na província. Oposição repudia o pronunciamento tardio do Presidente da República em relação aos ataques à Vila de Palma, em Cabo Delgado. Já Frelimo enaltece o esforço do Governo e das Forças de Defesa e Segurança para conter o fenómeno. O Presidente da República, Filipe Nunes, pronunciou-se publicamente pela primeira vez
sobre o ataque terrorista à vila-sede do distrito de Palma, uma semana após a investida dos malfeitores. Na sua alocução, Nyusi apelou à calma aos moçambicanos, referindo que se tratava de mais um ataque e não foi maior do que tantos outros que já houve naquele ponto do país. Um posicionamento que não é bem visto pela Renamo. O que nós aqui repudiamos é o pronunciamento tardio do chefe de Estado em relação a essa matéria, a instar os moçambicanos para não se preocupar, não se atrapalhar. O que isso significa? Depois de uma semana de um terror, de tanto lágrimas e dor no rosto dos cidadãos moçambicanos, o chefe de Estado chega e diz a todos nós, olha, não se atrapalhem. Isto não está, na verdade, a satisfazer a ninguém. Arnaldo Chalaua esperava que Nyusi fosse o primeiro a expressar condenação aos ataques terroristas. O que nós queríamos, com luto e dor, com lágrimas no rosto, era ouvirmos, na verdade, a posição do mais alto magistrado da nação, o comandante em chefe da defesa e ordem do nosso país. Portanto, aqui há uma desordem completa e há quem que é chamado para repor a normalidade. Nesse caso, é a pessoa número 1, que é o chefe de Estado. Por seu turno, o deputado do Movimento Democrático de Moçambique, Silvério Rongwane, entende que o governo não levou a sério os ataques à vila de Palma. Que este assunto o governo não tem levado a peito como devia ser. Como sabes, desde há muito tempo a bancada do MDM defendeu sempre que um ataque desta magnitude, que tem contornos internacionais indubitáveis, também só pode ser debelado se o nosso país for capaz de atrair também esse apoio internacional. Entretanto, em meio aos posicionamentos da oposição, o deputado da Frelimo, Caifadine Manasse, enaltece o esforço do governo e das forças de defesa e segurança. Nós olhamos com preocupação a questão de Cabo Delegado, olhamos isto como um ataque à nossa soberania, ataque à nossa tranquilidade, ataque ao nosso desenvolvimento. O governo está a fazer o que está ao seu alcance, neste caso, proteger os moçambicanos, proteger a nossa soberania. As forças de defesa e segurança estão no terreno e estão a mostrar e a demonstrar a sua capacidade operativa de continuarem a defender a soberania. Desde o início dos ataques terroristas em Cabo Delgado, em 2017, mais de 2.000 pessoas perderam a vida e mais de 700.000 estão deslocadas. Presidente da Comissão dos Assuntos Sociais, do Gênero, Tecnologias e Comunicação Social e Radiodifusão, Lúcia Mafuiane, diz que prevalece ainda impasse sobre alguns pontos da proposta de lei. O Parlamento tem em mãos a proposta de lei da comunicação social e da radiodifusão, que atualmente são discutidas na Casa do Povo. Uma discussão que, segundo a Presidente da Comissão dos Assuntos Sociais, do Gênero, Tecnologias e Comunicação Social e Radiodifusão, Lúcia Mafuiane, ainda não reuniu consensos em certos pontos. Primeiro, há uma necessidade de informar que todos são unânimes em afirmar que esta revisão ou essas duas propostas são bem-vindas. Há uma proposta de se instituir uma entidade reguladora. É exatamente ali onde há uma pequena divergência, em que uns dizem sim, tem que haver uma entidade reguladora, mas o âmbito em que ela vai funcionar, o âmbito em que ela vai ser gerida, não devia ser aquilo que o governo propôs. É uma das divergências. Por outro lado, a proposta de lei submetida ao Parlamento prevê que todos os proprietários de meios de comunicação social devem residir no país. A outra tem a ver com os conteúdos. Conteúdo local e o conteúdo externo, que alguns concordam que 80% está certo, outros dizem não. Outra coisa é a participação de interessados na matéria da comunicação social que vivem fora do país, que a proposta determina que uma pessoa que vive fora não tem como gerir um órgão de comunicação social dentro do país. Outros dizem sim, outros dizem não. Portanto, são várias matérias, mas que
com explicações que o proponente vai dando, vai ficando claro. A proposta de lei da comunicação social e da radiodifusão poderá nos próximos dias ser debatida em plenário pelas 3 bancadas parlamentares. Seguimos com outras notícias. Japão perdoa dívida de Moçambique estimada em mais de $1 milhão. O perdão da dívida resulta das boas relações de cooperação e amizade entre os governos moçambicanos e nipônico. Para a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, o ato vai contribuir para flexibilizar as ações do governo com vista a acelerar o desenvolvimento do país. A suspensão da dívida vai resultar na criação de uma janela de alívio no ônus do serviço da dívida que permitirá um espaço de flexibilidade na implementação das ações do governo de Moçambique no âmbito do cumprimento do seu programa quinquenal 2020-2024. Esta medida do governo japonês vai ao encontro das preocupações da sociedade neste período em que o país enfrenta um alinhamento de desafios, entre os quais se destacam as ações hediondas do terrorismo, a violência no centro do nosso país, as adversidades relativas à pandemia da Covid-19 e o impacto das mudanças climáticas. Por sua vez, o embaixador do Japão, Kimura Hamiji, refere que a iniciativa tem em vista a aliviar as dívidas dos países em desenvolvimento e na fortificação das ações do governo moçambicano, numa altura em que enfrenta 3 inimigos, nomeadamente os ataques no centro, o terrorismo no norte do país e a pandemia da Covid-19. Usar esses recursos para outros meios para aliviar os efeitos da Covid-19. O Japão tem feito cooperações internacionais para aliviar os efeitos da Covid-19. Refira-se que o governo do Japão já ajudou Moçambique na assistência humanitária às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Indivíduos estão a contas com a polícia por supostamente terem roubado cabos elétricos em Climane. Os referidos cabos eram destinados à produção de panelas. A polícia diz que estes homens roubaram cabos elétricos na calada da noite da última quinta-feira, no bairro Manhua, na cidade de Quelimane. Até porque as alegações da polícia não vêm à toa. É que eles confessam que são os autores da ação que deixou às escuras mais de 20 casas. Foi na quinta-feira à noite, depois chegamos, depois chegou-se de cortar um cabo. Depois aquilo sentimos nós todos, pensamos em repor de novo, não é? Depois o dono da casa chegou, pegou um deles. Depois eu e o outro colega viemos entregar, ninguém veio em casa. Depressa estava com uma faca, estava nos ocorrida. Então, nós com aquele medo nós deixamos fugir. Então, ele acabou de pegar aquele, um amigo aquele, e uma casa. Só que depois nós ficamos sem como, deixamos. E depois, como aquele pegava aquele amigo ali, então ele foi, levou também para a esquadra. Então, depois nós fizemos como, depois vimos que chegaram para poder explicar o que estava acontecendo. Saímos juntos em casa até aqui à esquadra. Os homens dizem-se arrependidos. Confessam que se pudessem recuar no tempo, não cometeriam o crime. Cortou-se até, deixou-se e arrependemos-nos, não é? Porque não tínhamos final. É de verdade, cortamos, né? E porque o arrependimento com o crime cometido em nada muda para as autoridades, o que lhes espera é o julgamento e posterior condenação. Estes 3 indivíduos foram surpreendidos enquanto realizavam o corte de cabos elétricos pertencentes à eletricidade de Moçambique. Prontamente, uma das vítimas também desta sabotagem
comunicou imediatamente à polícia e fomos até o local de fato, trouxemos esses indivíduos sob nossa custódia. E é preciso realçar que os mesmos alegam que iriam vender estes cabos, ou seja, já tinham um cliente que solicitou com que eles trouxessem estes cabos. O roubo de cabos elétricos em Quelimane tem sido frequente. Muitas das vezes, os cabos vão parar nas mãos de produtores de panelas. Dezenas de casas ficaram destruídas devido às fortes chuvas que caíram ontem no bairro de Natiquiri, no município de Nampula. Famílias perderam as suas casas devido às fortes chuvas que caíram sobre a capital provincial do norte de Moçambique, Nampula. As enxurradas duraram mais de 8 horas e deixaram um enorme rastro de prejuízos. Esta família, residente na unidade comunal de Nacarri A, viu a sua casa destruída pelas chuvas e não conseguiu retirar nenhum mobiliário e utensílios domésticos. Por exemplo, eu que estou a falar. Desisti mesmo a minha residência, tinha que pedir ajuda, vizinho, tentamos tirar outros objetos já estão estragados, outros já perdemos. Sim, foi pior mesmo. Não sabemos como vamos terminar com essa toda água. Essa situação desde o ano passado, estamos a viver assim. Agora, esse mês, todo mês, estamos a sofrer. Para chegar pouca chuva, estamos mal. Por exemplo, por causa da minha mãe ali se partiu, todo o material estava ali. Aí dentro da minha casa está cheio de água ainda. Desde de manhã estávamos a tirar água, tirar e retornar toda hora. Toda a roupa molhada, estamos mal por causa desses chineses que estão ali. E ele não deixou fogo para passar água. Essa água vem da estrada até este lugar aqui, mas aqui antigamente a água passava. Mas o problema foi o fecho de lá onde que passava a água, foi feito uma casa. Reagindo em torno desta situação, o secretário do bairro, Jorge Moeleva, disse que este caso já se arrasta há bastante tempo e que diligências estão em curso com vista a minimizar o sofrimento destes moradores. O morador, está vendo? Tentam já eles até fazer o quintal, até aproximar o quê? Aproximar o próprio sítio onde que já a água passa. Então, daquela maneira assim, está vendo? É preciso que eu estou a ver, houver uma organização, aquele muro que eles fizeram, aquele quintal, partir, está vendo? Livrar, até vir até mais para aqui embaixo, está vendo? Seguindo a vala onde que passa e fazer uma drenagem para vir a água estar escoada até passar para lá. Ou caso contrário, faça outra maneira, faça uma drenagem de lá em cima, que pode já sair por fora para ir desaguar a água para descarregar para lá fora. Essa é a única alternativa. Moradores de Infulene acusam a edilidade da Matola de ter feito um mau investimento para a construção de uma ponteca sem qualidade e que está a dificultar a transitabilidade no bairro. É um problema que perdura há anos e sem solução à vista, isto porque a edilidade liderada pelo Calixto Costa tem feito intervenções paliativas que, na opinião dos beneficiários da infraestrutura, não passa de mais uma obra que deixa muito a desejar. Mas a verdade é que isso aqui já há muito tempo está assim, nem água vai, nem água vem, está parado, já está a começar, quando há chuvas e qualquer coisa, já está a começar a se desfazer ainda a parte já feita. Puseram a ponte, puseram a terra, muito bem, mas não fizeram as valas. Muito sofrimento que já perdemos o moço daquela casa ali. Já apanhou uma morta aqui, tinha umas bananeiras. Crianças perdiam-se aqui, quando chovia a água passava muito com o corrente, tinha muito corrente e as crianças quando atravessavam às vezes tinham problema. Há uma criança que acabou perdendo a vida aqui, foi levado com água, foi se encontrado, foi apanhado lá. E mesmo com a construção de uma ponteca de raiz, a transitabilidade esta continua a ser uma dor de cabeça, quer para os peões, como para os automobilistas, tal como contam os moradores. Não temos maneira de andar até o hospital. Eu tenho o meu marido doente, eu também sou doente. Para ir para lá temos que alugar um carro, porque não é possível com pedregulhos ele andar. Então, nós andamos nesse sofrimento e mais pessoas necessitadas também estão a andar nessas desgraças. Mas basta chover, a água toda come toda a terra. E come toda a terra, ficamos sem estrada de novo. Não é um trabalho bem feito, porque se tivesse sido bem feito,
teria sido feito de maneira como se fez até acabar. Já passaram os carros à vontade, mas nem os carros não passam por aqui. Um empreendimento que custou aos cofres do município cerca de 3 milhões de meticais, que contemplava a ponteca e a estrada. Entretanto, o que a entidade fez foi terraplanar para minimizar as dificuldades na transitabilidade, o que, na opinião dos moradores, revela que alguém apoderou-se de parte do dinheiro investido para a viabilização deste projeto. Não corresponde o valor que dizem que gastaram aqui. Mas vamos ver do jeito como é que a gente... Pelo menos se não conseguiram, deviam fazer suas valas. Não vejo nada com isso. Isso está aqui... Uma cozinha dessa, uma pontinha dessa, eu penso que devia ter se resolvido logo mesmo. Mas está aqui já parado já desde o ano passado. Mas nós havíamos de pedir quem é de direito, pelo menos fazer uma descida de água. Porque com as valas, a estrada não havia de continuar a acontecer o que está a acontecer. De lembrar que no ano passado, a entidade afirmou que o projeto não contemplava vias de acesso, discurso que contrasta com a intervenção da entidade, que alocou areia e pedras para a reabertura da estrada. Detidos 2 indivíduos acusados de facilitar a entrada de 18 imigrantes ilegais de nacionalidade malauiana na província de Tete. Tratam-se de 2 indivíduos com idade compreendida 22 e 50 anos, respectivamente, dos quais um motorista da viatura e outro posto facilitador dos imigrantes ilegais nesta região. Este indivíduo, por sinal motorista da viatura, que transportava 18 imigrantes ilegais de nacionalidade malauiana, é confesso e diz que transportou os imigrantes ilegais inocentemente, alegando que eram jogadores, cuja, nesta ação, beneficiaria de 1.500 meticais. Ao levar os jogadores, irão pagar 1.500 meticais dali da escola de Moatize para a escola Canangola. Então, para este caso, tu não confirma? Tu não sabias de nada? Não sabia nada. Eu só sei que só tem jogadores que estão num sítio ali que estavam a fazer os seus exercícios e é para carregar aqueles jogadores e irmos deixar na escola de Canangola. É uma forma de ganhar um refresco qualquer. No mês passado não recebi, não sei porquê. Então, o salário que nós devemos receber no dia 5, vem no dia 27. É só para passar das minhas mãos, passou tudo em dívidas. A minha família está em Maputo, eu também estou aqui a arrendar. Estou aqui, eu sei que chamamos, mas é para Moatize, para saudar com a minha esposa, fez filho com ele. E daí que avistei com o meu amigo de lá. Esse jovem que já subiu chapa dele um dia. No retiro. Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, PRM, em Tete, Feliciano da Câmara, o que mais chamou a atenção às autoridades policiais foi a viatura na qual foi usada para a prática do crime. Chama-nos a atenção o modus operandi usado por este mesmo grupo, que é o uso de uma viatura que, pela sua natureza, seria dedicada ao transporte de funcionários de empresas mineradoras nesta mesma província, mas que, no entanto, estaria acima de qualquer suspeita. O porta-voz da PRM salienta que decorre um trabalho operativo por forma a neutralizar mais envolvidos. No entanto, este é um trabalho que ainda será remetido ao nosso Serviço de Investigação Criminal para apurar se este é um caso isolado ou se trata de uma rede, ou melhor, uma extensão ainda mais profunda, em que existiriam ainda alguns outros indivíduos que se dedicariam a esta mesma atividade. Importa realçar que no presente ano este é o primeiro caso de facilitadores de imigrantes ilegais registrados na província de Tete. Analistas do programa Revista Nacional dizem que o desvio de mais de 200 viaturas por parte da ex-diretora do Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Maputo revela que as instituições públicas foram capturadas por crime organizado. Este é um exemplo mais completo da forma como o Estado moçambicano é um Estado criminalizável. Um Estado criminalizado que, segundo o analista e académico
académico Adriano Novunga revela que as instituições públicas estão a ser dirigidas por indivíduos que lideram o mundo do crime, com enfoque para os esquadrões de mortes que ainda continuam sem rostos. Estamos a falar de um antro de bandidos. São bandidos. E esta senhora aqui é uma bandida. Se conseguiu desviar essas viaturas, significa que não é só... Este pode ser uma ponta do iceberg. Estamos diante de coisas muito mais profundas aqui. Magistrados protegem ladrões. Magistrados trabalham para ladrões. Isso já é conhecido. Mas aqui temos um caso que não somente pode nos ajudar a compreender melhor este, mas também e sobretudo pode nos ajudar a compreender as viaturas utilizadas pelos esquadrões da morte. E o académico Silver Ronguane realça que o caso de desvio de mais de 200 viaturas por parte da ex-diretora do Cernic, na província de Maputo, revela que estamos perante uma rede clandestina do crime organizado infiltrado no Estado. Penso que isto é um alerta, é a prova inequívoca de que existe na nossa administração pública grandes bolsas do crime organizado e que é preciso ser combatido sem trégua. Deve haver mais coniventes, deve haver, portanto acho que é todo o Ministério, mas que também é todo o sistema que está em causa. Rede clandestina esta que, segundo Egídio Vaz, desafia o governo a purificar as instituições públicas através do desmantelamento e responsabilização da rede de criminosos que assaltaram o Estado moçambicano. Estamos aqui perante um sindicato de crime, mas também um grupo relativamente maior de beneficiários dessas viaturas. E, portanto, o que eu gostaria de saber também é, para além, eventualmente, se provar a culpada, mas quem são os outros também que se beneficiaram dessas viaturas roubadas. O julgamento da ex-diretora do Serviço de Investigação Criminal da província de Maputo, Benjamina Chaves, foi suspenso por incompetência do Tribunal Judicial do Distrito da Matola. Aliás, incompatibilidade esta relacionada com o fato de a rei estar a exercer o mesmo cargo na província de Sofala, para onde fora transferida recentemente. Na página desportiva, saiba que a Seleção Nacional de Futebol de Praia afina as máquinas para o apuramento ao CAN 2021, que irá decorrer no Senegal em finais de maio. Rashid Smith, jogador da Seleção Nacional de Futebol de Praia, assegura que o combinado nacional tem tudo para dar certo. Estamos a preparar o jogo da segunda mão contra o Comores. E estamos a trabalhar físico e técnico para podermos encarar o jogo com mais facilidade. Visto que ganhamos 7-2 lá, queremos ainda mais aumentar o resultado. Queremos ganhar o jogo, não só queremos qualificar, queremos ganhar o jogo para chegarmos ao CAN com mais tranquilidade. Os treinos estão a decorrer muito bem, não nos falta nada. Trabalhamos na maior alegria, como conseguem ver, tudo tranquilo. E estamos apostos para fazer o jogo. A Seleção Nacional derrotou as Comores por 7-5, em desafio da primeira mão da eliminatória única de apuramento ao Campeonato Africano das Nações. Neste momento, prepara-se para a partida que terá lugar na Arena da Costa do Sol, na capital Maputo, a 10 de abril. Os treinos estão a decorrer da melhor forma possível. Tudo aquilo que é o programa traçado por nós, até então estamos a conseguir cumprir na íntegra. Os atletas em si também, cada qual se dar o seu máximo. E do jeito que estamos a trabalhar, olhando para aquilo que foi analisado contra o jogo do Comores, que é os pontos fortes, os pontos mais fracos deles, eu acredito que vamos conseguir superar, porque estamos a trabalhar principalmente exatamente nos mesmos objetivos. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, em apoio à Seleção Nacional, apontou os desafios impostos à competição no contexto da pandemia da Covid-19. A rapaziada está bastante motivada. Pedia que eles sejam mais humildes e façam tudo que for ao alcance para que nós passemos a eliminatória e esta é a última fase do acesso ao CAN, ao Senegal. Portanto, é um trabalho que já iniciou. Está aqui a Federação Moçambicana de Futebol a dar todo o apoio logístico. O CAN de Futebol de Praia será defrontado de 23 a 29 de maio no Senegal e Faisal Cidade assegura que toda a logística está acautelada
para bons resultados. Por hoje está tudo dito no Jornal Principal. Votos de uma excelente semana laboral para si, caro telespectador que nos assiste todos os dias. Até amanhã.